Certo. Podem colocar, que já começou. Boa tarde, então, agora oficialmente, para todas as pessoas que estão aqui conosco hoje, no primeiro encontro de estágios de formação docente. Como eu estava falando agora há pouco, esse é um encontro para permitir uma troca de experiência na finalização dos estágios de todas as licenciaturas da UFRN, presenciais e à distância. Hoje nós temos aqui na programação a previsão de apresentação de trabalhos de 4 licenciaturas diferentes: Física, Pedagogia, Letras Espanhol, Letras Língua Portuguesa e História. Sendo que neste momento, já são 2h13, a gente não tem a representação de todos os trabalhos, mas vamos começar para privilegiar, claro, quem já chegou, quem foi pontual aqui no nosso horário marcado. Normalmente, a ordem de apresentação que a gente faz é a ordem que está na programação, né? Mas, com essa ausência, a primeira pessoa que iria apresentar, o primeiro trabalho a ser apresentado, não está aqui, então a gente já vai passando para a segunda. Antes de mais nada, quero dar as boas-vindas para todas as pessoas. Acabei de descobrir que temos aqui também assistindo, né, participando dessa troca de experiências, estudantes de outras universidades, tá aqui a Glória, da UFES. Então, todas as pessoas que estão aqui, sejam muito bem-vindas e muito obrigada pela participação, pela audiência e pelo interesse, né, nessa atividade, que, para mim, como professora de um dos estágios de uma das licenciaturas, é uma atividade de uma enorme riqueza, né? Conhecer os diferentes contextos e os diferentes formatos de estágio. Então, eu vou ler aqui a ordem de apresentação e já vou pulando as pessoas que não estão ainda. Então, como eu dizia, né, o primeiro trabalho que está na ordem, de acordo com a programação, a autora do trabalho não está, então teremos como primeiro trabalho, primeira apresentação, o papel da coordenação pedagógica no incentivo à leitura, com Zípora Pereira. Depois, o segundo trabalho, a coordenação pedagógica, uma visão holística da escola, com Sabrina Moraes e Ionara Queiroz. O terceiro trabalho a ser apresentado hoje, de acordo com as pessoas que estão aqui, é o trabalho Escrita e Oralidade, apresentação de TCC nos cursos técnicos integrados ao ensino médio, de Fernando Regis da Silva, que é estudante da licenciatura em Letras Português. E, por último, o trabalho Atuação do Gestor na Educação Infantil, a ser apresentado por Caroline Silva, Sara Espinheira e Marcele Rodrigues. Então, podemos começar com Zípora, por favor. Olá, boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, Zípora, eu esqueci de falar.
para todos e para você agora especialmente. A gente tem uma previsão de 10 minutos para cada apresentação, mas sendo que como a gente tem trabalhos ausentes, a gente pode ser um pouco mais, né, Aniceta, um pouco mais flexível com o tempo. Eu agora falei com você e percebi que eu cometi uma falta grave, que eu não apresentei a professora Aniceta Silva, que é coordenadora pedagógica e foi supervisora de estágios de coordenação neste semestre e está aqui conosco para colaborar com a mediação. Então, Aniceta, muito obrigada. Primeiro, por ter sido supervisora de estágio, e segundo, por estar aqui conosco hoje, também contribuindo nessa discussão. Na verdade, eu que agradeço, né, pela oportunidade, porque a gente somatizar conhecimento é muito importante na nossa trajetória, né? Então, meu boa tarde a todos, né? E sucesso a todas as apresentações, ok? Então, Zípora, agora sim. Agora a gente já vamos o cronômetro, né? Vou apresentar a tela. Vocês conseguem visualizar? Sim, tá ótimo. Certo. Bem, como foi informado pela professora Marisa inicialmente, o título dessa apresentação seria O papel da coordenação pedagógica no incentivo à leitura, mas a partir do momento que eu adentrei mais, né, na pesquisa, eu percebi que eu cometi um pequeno equívoco, já que o meu estágio em gestão e coordenação pedagógica, ele ocorreu na educação infantil. Então, o título ele teve essa pequena modificação. O título, então, ele ficou O papel da coordenação pedagógica no incentivo à leitura na educação infantil. Vamos prosseguir. Para iniciar, eu trago uma pequena fala, um pequeno trecho de um escrito de Cecília Meirelles, no qual ela afirma: quando eu não sabia ler, brincava com os livros e imaginava-os, cheios de vozes, contando o mundo. Eu trouxe essa frase porque é uma frase que vai nortear muito o que vai ser falado mais a seguir, né? Que como a gente está trabalhando com educação infantil, então as crianças ainda não têm apropriação, né, da leitura e da escrita, e por isso eu trouxe a frase. Bem, o contexto do estágio, ele aconteceu em um CMEI, com turmas do nível 1 ao nível 4. Como eu já citei, na educação infantil, né? E a intervenção, ela foi pensada após um período de observação no qual foi percebido uma falta na instituição em relação ao ambiente físico para os livros, né? Então, na instituição em si, eles possuem alguns exemplares de histórias infantis, mas esses livros eles ficavam armazenados na sala da diretoria e em alguns momentos os professores iam lá e pegavam esses livros para levar para a sala de aula e fazer algum momento com as crianças. Só que isso ocorria muito ocasionalmente. E aí, por que é importante que crianças pequenas tenham acesso à literatura? Eu trago uma citação de Rodrigues, no qual ela afirma que a leitura é uma das formas que a criança compreende e interpreta o mundo, trazendo enriquecimento cultural e social, contribuindo para o desenvolvimento cognitivo e psicológico, além da apropriação da linguagem. Então, aí a gente vê alguns benefícios que a literatura traz para as crianças, e
Entendendo isso, qual é o papel da coordenação pedagógica enquanto incentivadora do acesso à leitura? A gente viu que a literatura tem diversos benefícios. E a coordenação pedagógica, ela tem o papel na instituição de assessorar os professores, identificar as demandas dos estudantes, propiciar um ambiente pedagógico favorável para a aprendizagem. Então, entendendo o papel da coordenação pedagógica, a gente entende que a literatura também pode fazer parte do fazer pedagógico, do fazer do coordenador pedagógico, devido às funções que ele deve ter dentro da instituição. E aí, o que a coordenação pedagógica ela pode fazer enquanto incentivadora do acesso à literatura? Eu trouxe apenas um exemplo, que foi o exemplo do meu estágio obrigatório, né? A criação de uma cesta literária e mediação de momentos de leitura. Então, a partir do momento que a gente identificou esse déficit da falta de acesso aos livros pelas crianças, então foi pensado, com a coordenação pedagógica da instituição, um modo de tentar diminuir essa distância, né? E aí, uma cesta literária foi criada, mas o importante não era o objeto em si, o importante era o momento em que essa cesta ia ser passada pelas salas e haveria essa mediação. Então, quando essa cesta era passada pelas salas, as crianças tinham a oportunidade de pegar os livros, de ter esse contato, de abrir, folhear, ver gravuras, ter acesso aos gêneros literários, né, contidos nesses livros. Então, uma forma que a gente identificou para poder amenizar esse distanciamento foi justamente essa cesta literária. E aí, o que essa experiência me trouxe de importante? Eu consegui visualizar a importância da literatura dentro da instituição, por mais que fosse uma instituição de educação infantil, que, como eu já citei, né, eles não têm apropriação ainda da leitura e da escrita, e eu consegui identificar o fazer da coordenação pedagógica. Então, a partir dessa experiência, eu consegui relacionar esses dois aspectos, né, a literatura e a coordenação pedagógica, entender como que eles poderiam caminhar juntos. E aí estão as referências. Interromper. Obrigada pela atenção. Obrigada, Zípora, pela apresentação, parabéns. E agora a gente dá continuidade às apresentações e depois a gente faz uma discussão geral, né, ao final de todas. Então, agora eu queria passar a palavra para Sabrina e Ionara. Boa tarde. Boa tarde. Só um instantinho que Sabrina vai apresentar. Sabrina, você apresenta, por favor? O nosso trabalho, o título que a gente escolheu foi Uma Visão Holística da Escola, apresentado por mim, Ionara Queiroz, e Sabrina Kix, minha parceira de estágio. Nós fizemos estágio no NEI, na Escola de Aplicação da UFRN. Vou passar. E o objetivo desse nosso estágio, que foi o estágio 1, em coordenação e gestão. O objetivo principal dele foi conversar a nossa teoria e a prática que tivemos lá no MEI. Em virtude da pandemia, esse estágio se deu todo de forma remota, certo? Teve um ótimo aproveitamento, óbvio que poderia ter sido melhor se fosse no momento presencial, mas assim,
Em virtude, nesse momento, e em decorrência disso, teve que ser dessa forma, mas teve um aproveitamento muito bom para a gente. Dito isso, vou falar aqui um pouco sobre a coordenação pedagógica, que a gente elencou algumas visões que conseguimos enxergar durante essa nossa prática, que é o coordenador pedagógico, um sujeito multitarefas, né? Principalmente um articulador pedagógico, e daí o nome holístico no nosso tema, porque ele é um articulador da escola e da comunidade. Então, assim, é um papel fundamental dentro da escola. Ele conhece muito bem a escola e todos os seus processos, e a gente viu isso de perto. A coordenadora, ela tem tudo na ponta da língua, na ponta do lápis. Ele faz parte da coordenação da formação continuada, ele participa ativamente disso, e lá no MEI a gente presenciou assim, várias formações, tivemos essa oportunidade. Assim, ela tá todo dia, sempre, participando ativamente dessa formação do corpo docente, e eles também têm um trabalho assim, muito ativo de informá-la quando é necessário esse trabalho dela. Participa da organização escolar, é um sujeito fundamental para a organização escolar, não só do físico, mas de todos os processos dentro dela, da escola, e é quem liga a gestão a toda a comunidade, fazendo com que a gestão democrática ela se concretize. Então, sem ele, assim, praticamente não existiria essa gestão democrática que a gente vê, participativa dentro do MEI. E aí, essa visão articuladora que a gente viu do coordenador pedagógico, e foi por isso que a gente, mais uma vez, eu vou dizer, a gente usou mencionou o holístico lá no tema. Por quê? Porque ele não é só um sujeito que vê toda a escola, ele é um sujeito que ele participa ativamente de todos os setores, e ele articula todos os setores de fato. Então, não adianta você só ter a visão de toda a escola, né? E lá a gente percebeu que que a coordenadora, que são duas no caso, elas têm essa visão. E ela participa ativamente da construção do PPP. O PPP, lá, embora ele já esteja pronto, mas ele semanalmente ele é revisto, e é feito principalmente por ela, porque assim, os outros sujeitos, eles dão as opiniões, mas ela que faz essa articulação e essa inserção quando é notado quando eles acham que é necessário adicionar mais alguma coisa ao PPP. Também participa da escolha e das estratégias de materiais didáticos e das estratégias de ensino da escola, né? E é fundamental também para o relacionamento entre a família, a comunidade e a escola. Ele que faz toda essa ponte dentro da escola. Sabrina? Boa tarde, pessoal. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o NEI, né? Com relação ao referencial teórico que a gente buscou, como que tem sintonia, né? Então, quem é o NEI? É a Escola de Aplicação da UFRN, que trabalha com a tríade, né? Ensino, pesquisa e extensão. E eles estão sempre pautados na inovação pedagógica, com o objetivo da formação inicial e continuada do corpo docente. Eles atuam desde o berçário 2 até o 5º ano do ensino fundamental 1. A coordenação lá é dividida entre educação infantil e fundamental. E eles buscam trabalhar com sintonia entre todos os demais segmentos, mantendo sempre o diálogo aberto e uma gestão democrática participativa. Nesse sentido, o olhar do coordenador lá no NEI é de um trabalho que ele faz uma união entre os anseios da escola e o trabalho da gestão, sempre em parceria com a coordenação pedagógica, justamente para haver maior aproximação entre a escola, os alunos e seus familiares e a comunidade, né? A proposta pedagógica no NEI, ela é baseada através do desenvolvimento dos conhecimentos a partir dos projetos idealizados pelas crianças, pelas curiosidades das crianças, né? Então, no ensino infantil, são cerca de 3 a 4 projetos por ano, e no fundamental 1 a 2, em virtude de que essas crianças já são maiores, né? Então, já tem mais conteúdo para desenvolver. No NEI, a responsabilidade deles são responsáveis pelo planejamento, pela estruturação, pela supervisão, orientação, acompanhamento e avaliação das atividades de ensino.
É de extrema importância para o funcionamento escolar eles conectarem a direção com o corpo docente e os profissionais da escola, os alunos e familiares, como eu havia comentado com vocês. E promove ainda a formação continuada dos professores técnicos e coordena ainda os eventos, constrói dinâmica pedagógica, divulga o trabalho pedagógico, acompanha a realização de projetos externos e ainda recebe os estagiários, quer dizer, eles são realmente muito multitarefas e articulam todas as áreas, e dando, inclusive, muita atenção para a gente. Foi um momento de intensa interação, né? Foi um período curto, mas bastante intenso. Nós tivemos acesso à participação do cotidiano escolar, da coordenadora pedagógica, acompanhamos todos os passos tecnológicos dela, né? Observando todas as reuniões de planejamento pedagógico, onde também são abordadas as dificuldades que eles encontram no processo de ensino, em cada sala de aula, e ela sempre tratando cada problema de forma singular, sabe? E atenciosa, sabendo exatamente cada coisa que está acontecendo, onde corrobora novamente com a visão holística, né? Que você não tem somente que conhecer tudo, mas você tem que realmente vivenciar tudo para poder opinar e ajudar, né? E sempre com uma palavra de conselho, uma palavra engrandecedora de crescimento. E aí, como a Ionara comentou também, a gestão democrática participativa é extremamente valorizada e se mostra bastante eficiente quando as pessoas, todos os atores do processo, se sentem responsáveis e comprometidos pela sua parte, sabe? E isso gera uma consequente melhora na qualidade do ensino dos alunos, porque todos estão em prol desse objetivo, estão responsáveis, comprometidos com isso, né? E a formação continuada, a gente enxergou todo nessas reuniões, não tivemos muito como participar mais, porque eu acredito que o presencial traria um pouco mais dessa parte, mas é muito perceptível que é importantíssimo para realizar esses encontros, elas realizam encontros constantes, quinzenalmente com os professores, e manter essa relação aberta para sugerir e orientar os pontos na melhora do corpo docente. E aí, durante a nossa estadia lá no NEI, foi bem rápida, mas foi bem intensa, nós observamos que existe uma coerência muito grande com o trabalho das coordenadoras e com a teoria que a gente já vinha estudando em sala de aula, a respeito tanto das atribuições deles, quanto das articulações dos coordenadores. E aí a gente trouxe uma citação de Orson, eu acho que é esse nome, Orson, 2005, que ele diz assim, que a gente achou, entendeu que essa citação, ela se encaixa muito bem na questão do nosso estágio do NEI. A gente entende que nem todos vão se encaixar nessa mesma questão, porque tem as dificuldades, e o NEI, por ser uma escola de aplicação, existe bem menos, né, do que nas outras escolas. Então, Orson diz assim, que o coordenador, quando planeja suas ações, atribui um sentido ao seu trabalho, que é a dimensão ética, e destina-lhe uma finalidade, que é uma dimensão política. E nesse processo de planejamento, explicita seus valores, organiza seus saberes para realizar suas intenções políticas. Então, a gente viu bem isso lá, e assim, o que temos de dizer é que, de fato, o trabalho lá acontece como na teoria, ou bem próximo dela, que é um trabalho realmente muito bem feito e muito bonito de se ver. Elas dão, assim, uma atenção enorme aos estagiários. Então, assim, também por ser uma escola de aplicação, né? Mas, dito isso, a gente percebeu também que a escola, que a coordenadora, ela é parte integral, fundamental da escola. Sem um coordenador, realmente, a escola ela não anda. E a gente viu isso bem de perto. E eu acho que Sabrina pode continuar. Certo. E como considerações finais, a gente coloca aqui o refrão da música de Alexia e Carlinhos Brown, que foi feita para incentivar, né, por causa da evasão escolar, né, com relação à pandemia. E aí o refrão é muito bom. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro, não desista da educação.
Inclusive, no final, se a gente tiver uns segundinhos, eu ainda vou botar um pouquinho para vocês ouvirem. Então, as considerações finais, a Carolina também já comentou que nós fomos realmente muito bem recebidos. O Ney, por ser uma escola de aplicação, inclusive, consegue atender tudo que a teoria nos traz, porque eles se preocupam realmente em ser esse exemplo, né? Então, nós tivemos muita sorte realmente em ter essa oportunidade de aprender tanto com essas pessoas. O que mais me impressionou foi a calma, a paz com que elas conseguem trabalhar, e isso faz com que o trabalho dê mais certo, né? Funcione mais. Então, nós percebemos que ambas as coordenadoras da educação infantil e do fundamental desenvolvem todas essas múltiplas funções, que corroboram com o referencial teórico que a gente estudou, e é incrível essa visão holística da escola, que elas atuam com propriedade em todas as atividades que elas desempenham, né? E o fato dessas professoras, dessas coordenadoras terem sido ou serem e voltarão a ser professoras das crianças, garante um melhor envolvimento na solução dos problemas e conflitos, porque elas já conhecem as ações pedagógicas, conhecem os alunos, conhecem as famílias que são envolvidas, então gera uma relação muito mais agradável mesmo. E é notória a importância que é dada aos diversos tipos de problemas, sejam eles de ordem educacional, familiar ou burocrática, tudo é importante no Ney. Então, a gente só tem a agradecer, que foi uma experiência intensa, interessante, muito cheia de aprendizados, muito acolhedor, foi muito respeito e muito educativo. Nós realmente fomos sortudas com isso. E só em relação, assim, à questão da mudança de coordenação, que eu acho que vai surgir essa pergunta, mas de antemão, dizendo que a cada 2 anos é mudada essa coordenação da educação infantil e da educação fundamental. Eles são eleitos por voto, eles fazem a votação lá e o pessoal indica, e aí se a professora, que no caso são professoras indicadas, se a professora aceitar, ela permanece, ela é eleita, e se não, ela é passada para outra pessoa indicada por eles mesmos. E é isso. E aí, se a gente puder ouvir 30 segundinhos. Pode sim, 30 segundos, pode sim. Muito obrigada, professoras, pelo momento. Obrigada, pessoal. Obrigada a vocês, Ionara e Sabrina, pela apresentação, parabéns. Parabéns pela apresentação e por ter nos trazido também um pouco de música para essa tarde. Muito bom. O tempo já tinha esgotado, mas como a gente tem tem menos apresentadores hoje, então não tinha problema. E nos dá esse prazer da música, que é sempre bom. Eu queria aproveitar que vocês falaram do Ney e da experiência no Ney, que é o Colégio de Aplicação da UFRN, para dizer que dentro das atividades desse evento, né, o primeiro encontro de estágios na formação docente, estão programadas também, na próxima semana, oficinas que vão ser dadas por professoras e estagiárias do Ney, e por professoras e professores do departamento, que é o meu departamento responsável pelos estágios nas licenciaturas da UFRN. Então, está lá dentro da programação final, quem se interessar, participar, acho que é também um bom momento de aprendizagem. Para quem não teve a oportunidade que Ionara e Sabrina tiveram de estagiar no Ney, mas quer conhecer o Ney um pouco mais, então acho que é uma boa oportunidade. Queria,
antes de passar a palavra para Fernando, que já está aí, perguntar se chegou mais alguém para apresentar, porque chegaram algumas pessoas que eu não controlei muito e não conheço, porque eu estava prestando atenção na apresentação. Então, se chegou alguém que está na programação para apresentar, se coloca aí no chat e a gente coloca na ordem depois das apresentações de quem já está aqui. Então, passo a palavra para Fernando, que é estudante do curso de licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, e vai apresentar também sua experiência no estágio. Ok, professor, eu vou só abrir aqui um slide. Certo. Você consegue abrir sua câmera, Fernando? Consigo, pessoal. Joia. Rapidinho, deixa eu só achar aqui. Fica tranquilo. Agora aparece. Está aparecendo, mas ainda não está ocupando a tela inteira. Não. Eu vou apresentar, então. Você podia deixar assim, se você não consegue colocar inteira, poderia deixar do jeito que estava, mas agora sumiu, volta. Eu vou apresentar a tela. Certo. Apareceu ou não, né? Ainda não. Eu vou deixar Agora. por enquanto assim. Tá certo, Pronto. tá certo. Tá ótimo, tá dando para ver, Não. tranquilo. Vamos lá. Então, gente, boa tarde a todos e todas. Eu sou Fernando, aluno de Letras Língua Portuguesa, e esse semestre agora eu estou cursando o estágio 1, primeiro estágio obrigatório, aquele estágio de observação, né? E o estágio aconteceu entre novembro e dezembro, dia 11 de novembro até 15 de dezembro, né? Eu intitulei essa apresentação de escrita e oralidade, apresentação de TCC nos cursos técnicos de escolas de ensino médio, né, que tem o curso técnico integrado, porque preferi fazer um recorte, né? Já passando aqui para o próximo slide, esse estágio, ele foi totalmente remoto, né? Nós, estudantes, tivemos que fazer o estágio totalmente remoto lá em Letras Português, mas a escola já tinha voltado ao modo presencial, né? Isso, por um lado, dificultou e, por outro, né, ajudou a gente também a fazer um estágio experienciando aquilo que os professores tiveram que fazer assim de cara, né, que é encarar um ensino remoto sem ter muita experiência anterior para isso, né. Então, esse estágio foi realizado no CEP Lourdinha Guerra, que fica em Parnamirim, uma escola estadual, né, e teve algumas experiências que a gente fez, aquelas convencionais de estágio 1, né, como entrevista de coordenação, de direção, né, e outras coisas, mas esse recorte, como eu estava dizendo que eu fiz, foi para poder falar melhor sobre uma das experiências, que é a apresentação de TCC para os alunos concluintes, né? Então, dentre outras experiências, por exemplo, que teve, observei algumas atividades de alunos
que a professora me mandou num site, né, que eles tinham que postar as atividades. Como foi que eu cheguei a presenciar essas apresentações de TCC, né? Como a gente sabe, o curso técnico, para ele ser concluído, os alunos precisam apresentar um trabalho de conclusão, né? Não sei se alguém já foi do IF e teve que apresentar trabalho para concluir o ensino técnico, mas lá funciona do mesmo jeito, na Escola Técnica do Estado, né? Eles apresentam um TCC para poder receber o diploma de nível técnico. Lá no Lourdinha Guerra, os cursos são de informática, redes de informática, né? E de manutenção, né? Então, são esses dois cursos. No terceiro ano, são 4 turmas, sendo que 3 dessas turmas são de alunos do curso de informática e uma turma do curso de manutenção, né? Quando eles foram apresentar esse TCC, foram 3 bancas que eu observei, junto com a minha supervisora, que era uma das avaliadoras da banca. A escola estava passando por um período de volta ao remoto, porque houve 2 casos de Covid na escola, então eles tiveram que voltar para o modelo remoto 1 semana e meia, quase 2 semanas. Então, nesse período, eu pude acessar lá a sala do Google Meet e observar essas apresentações deles, né? Eram temas ligados à área, né? Por exemplo, fake news ou internet das coisas, né? A internet das coisas, eles falaram sobre aparelhos como a Alexa, por exemplo, né? E desenvolvimento de processadores de computador foram temas ligados à área deles, né? A banca era composta por um professor do curso técnico, no caso, todas as bancas foram do curso técnico de informática, e 2 professoras de linguagens. A minha supervisora, mais uma outra professora de linguagens, né? O que é que chamou a atenção na avaliação desses TCCs que fez com que eu fizesse esse recorte, né? Dentre as experiências de lá do estágio, eu escolhi esse para fazer um recorte para compartilhar com vocês. Foi a maneira como as avaliadoras trataram a correção do trabalho dos alunos, né? Aí, primeira coisa a se observar, numa situação dessa, é que alunos de ensino médio, embora estejam numa escola técnica, né, o contato com os gêneros textuais do meio acadêmico não é tão forte assim, né? Geralmente, os alunos no ensino médio têm contato com outros tipos de gêneros textuais, né? Até por funções didáticas mesmo. São textos literários, às vezes textos jornalísticos, outros tipos de textos, né? Os gêneros do meio acadêmico, artigos científicos, né? O próprio TCC mesmo, né? Ele pode não ser tão presente ainda, que faça com que esses estudantes tenham facilidade em lidar com esses tipos de texto. Então, isso é uma coisa que uma banca avaliadora precisa considerar, né? Você tem alunos, entre aspas, ainda um pouco imaturos para lidar com esse tipo de texto. Então, como é que a gente observou o comportamento da avaliação, né, da banca avaliadora? Basicamente, foi uma avaliação focada nas linguagens, né, na linguagem. A parte técnica, acho que o professor orientador já tinha feito isso, né? Então, deu para observar que as avaliadoras, elas focaram menos nas questões formais, gramaticais, de correção gramatical, para poder focar, aí o terceiro ponto aí do slide, né, nas considerações sobre a organização do texto, sobre os propósitos que um TCC tem, né? Por que você está escrevendo esse TCC, né? E a relação do texto escrito com a oralidade. Por quê essa relação do texto escrito com a oralidade? Porque esse gênero é um gênero que você tem que escrever e falar, né? Tem um momento da escrita, que você vai escrever o trabalho, vai preparar os slides, tudo direitinho, e o momento em que a pessoa vai apresentar esse trabalho. Então, mesmo que você tenha feito um trabalho muito bom escrito, se você não souber explanar aquilo muito bem, então há um problema aí que precisa ser corrigido também, que é o problema da oralidade, né? E isso faz parte também do ensino das linguagens, a oralidade, que às vezes fica até meio que de escanteio, né? Ou só é explorado, por exemplo, em apresentação de trabalho, seminário em sala de aula, mas a oralidade
um quesito importante no ensino das linguagens, né? Claro, se as questões formais e as gramaticais, aquelas de correção ortográfica, sintática, enfim, elas não são consideradas no momento da banca avaliadora, não quer dizer que no corpo do texto as professoras não vão fazer esse tipo de observação para os alunos, né? Mas o que chama atenção é que esse tipo de foco, né, na avaliação lá oral, com a organização do texto, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo para ficar mais claro aqui, né? Os alunos estavam apresentando o trabalho, então eles precisavam falar sobre o tema, os objetivos daquele trabalho, a metodologia, da maneira como a gente conhece um trabalho acadêmico, né? Apresenta os resultados da pesquisa e depois faz uma avaliação sobre aqueles resultados. O que acontecia nos trabalhos lá dos alunos? Às vezes eles confundiam, por exemplo, traziam um gráfico, em vez de colocar nos resultados, colocavam na metodologia. Ou, por exemplo, na organização dos objetivos, usavam uma mesma palavra, um mesmo verbo para falar sobre vários objetivos. Por exemplo, refletir sobre isso, isso e isso. Aí, lá embaixo, repetia, né? Refletir sobre isso, isso e isso, né? Repetindo esses tipos de verbo para falar dos objetivos. Então, foi uma coisa que a professora também observou. Olha, procura sinônimos aí, né? Os objetivos precisam estar claros. Todo o texto precisa estar bem claro para quem for ler, né? Outra coisa, se você... Teve até um grupo lá que fez uma enquete no Google Forms com alunos da escola e com gente de fora. Foi um grupo que trabalhou fake news, então eles colocaram lá umas perguntas tipo assim, você já caiu numa fake news, tal, não sei o quê. Aí eles trouxeram os resultados, só que não discutiram esses resultados, né? O que é que esses resultados dizem para vocês? O que é que vocês tomam como conclusão, né? E outra coisa também pontuada na banca foi que o texto, quer dizer, o trabalho de um TCC, ele pode, né, e ser um trabalho que vai ser acessado por outros alunos da escola que vão vir depois, né? Outros alunos que vão entrar lá no CEP Lourdinha Guerra podem utilizar trabalhos de outros alunos que passaram por lá para desenvolver as pesquisas deles. Então, se você vai fazer um TCC, você precisa se preocupar com quem vai ler, né? E aí é interessante porque, de fundo, a gente percebe uma coisa que lá a gente estuda nas linguagens, né? Aí pegando já uma citação da professora Có, de que o texto ele é um lugar de interação. Se ele é um lugar de interação, a gente deve entender que o texto, ele não deve focar só no texto escrito, então, né? Deve focar naquilo que ele vai dizer para o leitor. Né? Essa interação entre o produtor, o texto e o leitor, né? E aí isso foi muito interessante observar isso na prática, né? Na prática do professor em sala de aula. Nos finalmente, também observei uma coisa muito interessante dessas apresentações, é que tem um momento em que os alunos saem da sala, né? E os professores vão avaliar, a nota do trabalho escrito é tanto, da apresentação é tanto, e fica junto e dá nota tal. É que eles começaram a refletir sobre o próprio trabalho deles, né, enquanto professores. O professor do curso técnico, ok, Marisa, o professor do curso técnico, ele estava já para terminar o contrato dele, né, que os professores lá são contratados, e aí ele refletindo, não, mas eu tenho 8 turmas e a coordenação fica pressionando para os alunos apresentarem o trabalho e eles nem organizaram direito. Enfim, precisa de uma articulação melhor dos professores de linguagens com os professores do curso técnico, para que a gente possa ir resolvendo essas questões ao longo do ano, né? E aí a minha supervisora até colocou, a gente deveria, por exemplo, colocar uma disciplina, uma eletiva que eles chamam, né? Uma disciplina eletiva para trabalhar alguns gêneros textuais, porque aí, quando eles chegarem no momento de fazer esse trabalho, já vão ter uma certa familiaridade, né? Com resumo, com resenha, que isso já ajuda eles a desenvolverem a parte teórica, né? Enfim, a parte de discutir os resultados também. Então, isso também foi interessante, porque uma atividade lá, que é comum para eles, que é uma apresentação do TCC dos alunos, gerou uma reflexão sobre o próprio fazer do professor, né? O que a gente pode fazer para que esse problema
seja superado ou minimizado, né? Eu acho que é isso, né? Para não ficar prolongando demais, depois a gente pode conversar um pouco melhor sobre essa experiência e quiser saber de outras também. Obrigado. Obrigada, Fernando, pela apresentação. Parabéns pela apresentação e pelos comentários, pelo estágio realizado. Dá orientações importantes para todo mundo que vai fazer um TCC, né? Porque aqui temos muita gente que vai fazer um TCC daqui a pouco. Bom, vou passar a palavra aqui para o último grupo a apresentar, que é o grupo de Caroline, Sara e Marcele, que vão tratar da atuação do gestor na educação infantil. Boa tarde. Marcele, a gente não consegue te ouvir bem, tá muito baixinho e tem uma interferência. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Eu vou então compartilhar a tela, certo? Uhum. Só um minuto. Professora, eu vou tentar não abrir a câmera porque minha internet está um pouco lenta. Tá bom. E se você vai apresentar? Isso. Professora, só uma informação, Sara disse que não vai conseguir auxiliar muito na apresentação, porque ela arrancou os sisos, aí ela não consegue falar muito bem, tá bom? Tá bom. Melhora, Sara. E cuida aí. Toma sorvete. Só mais um minuto. Pronto. Desculpem, obrigada por aguardar. Boa tarde. Como a professora já havia informado no início, o nosso tema é a atuação do gestor pedagógico na educação infantil, é a nossa produção final da disciplina de estágio em gestão e coordenação. E o grupo é composto por eu, Marcele Dalina, Sara Espinheiro e Caroline Oliveira. Esse trabalho é uma união de duas observações em duas escolas diferentes. Nós optamos em realizar o estágio de forma presencial, né? Então a gente acompanhou um pouco alguns fatores da pandemia, reabertura das escolas, readaptação das professoras, né? E daí nós conseguimos ter esse acompanhamento presencial. Eu realizei o estágio no CEMEI em Parnamirim, no bairro de Nova Parnamirim, e as meninas no CEMEI Natal, certo? A escola, o CEMEI que elas fizeram foi no bairro de Neópolis e o meu em Nova Parnamirim. Apesar de ter sido trabalhos realizados em diferentes CEMEIs, nós conseguimos identificar um ponto em comum, que é essa temática do nosso trabalho, que observamos na atuação dos CEMEIs em face da atuação do coordenador pedagógico. Então, a gente identificou que o coordenador ele precisa ter um cuidado diferenciado na educação infantil, tanto pela idade, tanto pela atribuição, pelo trabalho que é proposto naquele CEMEI. É necessário conhecer como funciona, né, para que eles possam organizar e orientar as ações tanto dos professores quanto das necessidades dos alunos, né, principalmente porque a função dele de gestor é uma posição significativa naquela instituição, como já foi falado nas outras apresentações, sem um coordenador, a escola ela não consegue funcionar de forma completa. Então, o cuidado da coordenação em planejar com as professoras, supervisionar as atividades, os projetos que são desenvolvidos no CEMEI, se sempre está dentro da necessidade dos alunos, o cuidado com a criança, ele é diferenciado, porque é o início da jornada do ensino, né, estudantil daquele aluno, então tem que ter um cuidado, uma observação mais específica. Pronto.
Então, a Caroline vai dar continuidade. Outro tópico também é a importância das ações, né, desse gestor dentro de uma gestão democrática, né? A gente considera que a gestão democrática auxilia muito nesse processo, porque ele une mesmo as pessoas em prol de um único objetivo, né? O coordenador, a direção, todos os funcionários da instituição e o próprio professor, né? Como a gente já estudou em algumas outras disciplinas, numa etapa de educação infantil, todos ali estão como educadores, né? No estágio, por exemplo, a gente presenciava que não só o gestor, o coordenador, mas uma merendeira, um porteiro, tem suas contribuições a serem feitas e uma gestão democrática é a mais alinhada a ter um processo em que todos se engajam nessa formação da criança pequena, né? A gente também considera muito importante a questão da formação continuada e a intervenção que esse gestor vai fazer em proporcionar uma formação continuada adequada à educação infantil, porque, assim, a formação continuada, essa gestão das pessoas da escola, elas aparecem em outras escolas, em outras instituições. Só que o que a gente observa é que a educação infantil, ela tem especificidades específicas. Tipo, a educação infantil tem a questão da globalidade da criança, vulnerabilidade, a questão de entender o que é a etapa de ensino. Então, para fazer as orientações, ajudar no planejamento, fazer as orientações adequadas, procurar formações adequadas a essa fase de ensino, é necessário conhecê-la melhor. É necessário que esse gestor atue de acordo, né, com essas questões, que leve em conta o brincar, por exemplo, na nossa escola, em outras escolas que eu acabei assistindo outras apresentações, muitos comentaram a falta de brinquedos, falta de materiais, e o brincar é questão essencial da educação infantil. Então, vão surgindo essas questões específicas para o trabalho do coordenador na educação infantil, do que como seria em outras escolas com outras especificidades. E a gente também pontuou a questão dos autores, né? A importância não só das 40 horas, no mínimo, de estágio presencial na escola, como também a gente ter feito essa reflexão, buscado entender essa situação do que são as especificidades dos gestores na escola a partir de referenciais teóricos, a orientação da professora supervisora, a questão da gente ler sobre isso, né? O momento a mais que complementa as nossas 100 horas de estágio, que fazem essa orientação a partir das teorias, né? Porque a gente sabe que a construção da praxis não vai ser só a observação no estágio, vai ser também aliado a pensá-lo de acordo com as teorias. A gente também quis pontuar isso. A gente fez essa nuvem de palavras com questões que a gente acha que são específicas de educação infantil, né? Que a gente vê em alguns referenciais teóricos, e a gente sabe que isso vai se apresentar no olhar do coordenador pedagógico da educação infantil, que é a questão do brincar, a questão de se atentar ao cuidar e educar, a vulnerabilidade da criança, a afetividade, né, muito importante, o acolhimento das crianças, a questão também de como na educação infantil as crianças são mais dependentes dos pais, elas não vão para as escolas sozinhas, elas têm mais dificuldade em determinadas questões, é necessário ainda mais um vínculo com a família, né, um vínculo ainda maior, por essas questões de vulnerabilidade e de afetividade. Nas nossas conclusões, a gente compreende que a atuação do gestor pedagógico é indispensável e que ele possui uma identidade diferenciada de determinados outros gestores por atuar na educação infantil, pois é necessário uma atenção redobrada com os alunos e as suas características específicas de infância e os objetivos de desenvolvimento. A gente sabe que a educação infantil tem objetivos de desenvolvimento diferenciados de outras fases do ensino, e também a questão por ela ser a primeira fase, né? Vai ter a questão da adaptação, como, por exemplo, o Marcelo citou no início, que a gente pegou as escolas ainda reabrindo, então tem a questão dos alunos se adaptarem, a questão da rotina, toda uma questão de ser a primeira fase de ensino, então ela tem objetivos diferentes. Um dos objetivos é, inclusive, essa socialização, esse se acostumar com a escola, com aquele horário. Então, vão dar características e uma identidade específica para o gestor que atuar nessa área. Também pontuamos que, tendo em vista que a educação infantil é o início da vida estudantil do aluno e tem um papel muito importante no seu desenvolvimento escolar,
E para isso, devemos respeitar suas necessidades, considerar o conhecimento prévio e incentivar o aluno como protagonista da sua aprendizagem, proporcionando a socialização entre todos na escola. Essa questão do protagonismo da criança, dessa socialização na escola, tudo isso pode ser feito pelo gestor pedagógico na formação dos professores, acompanhando se o PPP está sendo contemplado, as atividades das professoras se estão, né, proporcionando esse protagonismo, se estão considerando as características das crianças, unindo, né, todos da escola, formando que todos ali são contribuintes para a formação dessas crianças. E pontuamos também que vivenciamos no estágio que ser um gestor pedagógico na educação infantil não é uma atividade fácil. Sua atenção requer humanidade, empatia, dinamismo, iniciativa para atender toda a comunidade escolar e receber a família na escola sempre que necessário. O coordenador ele tem esse ponto de se desdobrar, né, em 1000 papéis. Às vezes, até pontuamos questões de papéis que, na verdade, às vezes nem seria papel exatamente do coordenador, mas que ele acaba assumindo. Às vezes ele acaba assumindo aquela questão do quebra-galho, a gente viu isso em alguns textos, viu na prática também, que ele acaba assumindo questões que acabam não sendo exatamente dele, mas que é aquela pessoa engajada para fazer com que o processo dê certo. É o responsável por articular todos nesse processo e que na educação infantil ele cria uma identidade específica por a escola ter um objetivo específico, né? Se o papel do coordenador é se organizar e engajar todos em prol de um objetivo, se o objetivo daquela fase de ensino é diferente, é claro que a sua identidade também acaba sendo afetada. E é isso. A gente também pontuou esses referenciais teóricos que foram o que auxiliaram muito a gente a pensar, né? Ter todo esse pensamento. Porque quando a gente vai só para o estágio, a gente fica com aquele monte de informações e meio que desorganizadas, a gente não sabe muito como explicar, e os referenciais teóricos servem para a gente refletir, né? E conseguir transformar a experiência em uma praxis mesmo, né? Pensá-la de uma forma mais objetiva, mais articulada. Obrigada, Caroline, Marcele, Sara. Parabéns pela apresentação, meninas. E também parabéns pelo estágio. Obrigada, Fernando. Acabou sendo você, Fernando, o único que apresentou um trabalho fora do curso de pedagogia, né? Infelizmente, a gente não teve a diversidade que esperava para essa sala aqui, que teríamos estudantes da física, da história, da língua espanhola também, mas fica para a próxima. E por conta disso, eu até queria diferenciar um pouco esses estágios que foram apresentados aqui. Fernando disse, eu estou fazendo o estágio 1, que é o estágio em observação. Nas licenciaturas que não são a pedagogia, os estudantes têm 4 estágios e todos os 4 são feitos na escola, e eles têm objetivos diferentes dentro da sua ementa, né? E para proporcionar experiências diferentes do estudante na escola. Então, esse primeiro estágio das licenciaturas que não são pedagogia é um estágio em que o estudante entra pela primeira vez na escola e tem como objetivo fazer um reconhecimento desse espaço, desse contexto, das relações. Então é um estágio mais de observação, não tem uma participação mais ativa e nem não tem a regência ou a intervenção, que é um nome ruim, mas que é no caso do estágio em coordenação, que foram os outros apresentados aqui pelos outros grupos, né? O estágio em coordenação do curso de pedagogia tem como objetivo a observação do trabalho da coordenação pedagógica, mas também a participação em alguns momentos e a produção de um projeto de intervenção-colaboração.
de acordo com as necessidades da escola e as possibilidades das estagiárias e estagiários. E aqui as apresentações foram a partir dessas experiências e também da reflexão sobre a experiência do estágio, né? Não sei se a Aniceta quer falar alguma coisa. Depois eu queria fazer... Você falou, Marisa, que a gente poderia fazer as colocações no final. Aí eu estou aqui fazendo umas anotações, se puder no final, aí a gente conversa. Sim, porque terminaram as apresentações. Agora, das pessoas que estão aqui... Então não se apresentaram todos, né? Não. Era o que eu estava dizendo. A gente tinha 8 trabalhos previstos e, especialmente, os estudantes de outras licenciaturas não puderam participar por algum motivo. Então, por isso agora é um momento de comentário geral, perguntas. Se vocês que apresentaram gostariam de falar alguma coisa, eu queria fazer um comentário assim geral, primeiro dizendo que a questão, nós ontem tivemos uma sala também, muitas pessoas que estão aqui hoje estavam ontem, e viram que tivemos apresentações todas do curso de pedagogia e, na sua maioria, de estágios em coordenação. Então, que a questão da gestão democrática foi um tema assim, que atravessou as apresentações, as reflexões, né, realizadas a partir do estágio. E hoje, também, mais uma vez, esse é um tema que aparece com destaque nas falas de todas que fizeram estágio em coordenação. Queria destacar também, na apresentação de Zípora, essa percepção que ela teve, né, o interesse, o foco que ela colocou no estágio como um foco pouco discutido, pouco trabalhado, mas muito importante e muito interessante, que é a literatura, né, o trabalho com a literatura na educação infantil e, mais ainda, o papel da coordenação para promover essa aproximação das crianças da educação infantil com a literatura de diversas formas, né? Também queria destacar na apresentação de Sabrina e Onara a importância, quer dizer, a vivência no NEI como uma vivência também de aprendizagem de um trabalho coletivo, né? Elas destacaram o fato da coordenação ser uma professora escolhida pelo coletivo de professoras, né? E que tem essa visão holística. Isso só é possível quando a gente participa com afinco de um trabalho coletivo, né? Que eu entendo que acontece no NEI, mas acontece também em muitas outras escolas, né? Eu vejo que todo mundo aqui festeja muito o NEI, e ainda bem, né, que o NEI está para isso mesmo, né? É uma escola de aplicação, então ele tem que ser um exemplo e tem todas as condições para isso. Mas a gente sabe que tem outras escolas, muitas outras, felizmente, que também têm excelentes trabalhos para contar, né? De Fernando, queria destacar duas coisas. Primeiro, as ótimas orientações que ele deu, acabou dando, né, em paralelo à apresentação, mas acabou dando ótimas orientações para todo mundo que vai fazer um TCC, já disse isso. E, em especial, o aspecto da reflexão sobre a prática docente, que isso te proporcionou, que essa experiência te proporcionou, Fernando, já que era um estágio de observação, né? Você deu sorte, entre aspas, porque foi a sorte com azar de outras pessoas, né? De
ter tido a coincidência do momento da escola voltar ao remoto com as apresentações dos TCCs e você poder participar mais ativamente, mas esse seu olhar para a reflexão do trabalho docente é algo muito interessante e que é muito formativo, né, para um professor em formação, para todos, professores em geral. E Sara, Caroline e Marcele também queria destacar esse foco que elas deram no papel da coordenação diretamente, especificamente relacionado à educação infantil. Algo sobre o que a Niceta pode falar, porque ela é exatamente uma coordenadora de escola de educação infantil, né? Então, como Caroline acabou de escrever, parabéns a todos os grupos. Queria só fazer mais um esclarecimento, porque a gente viu aqui estágios feitos em formato remoto e estágios feitos em formato presencial. É que no início desse semestre, a gente teve a possibilidade de abrir para os estudantes a possibilidade também de realizar estágio em formato presencial. Até o semestre anterior, a gente estava fazendo isso apenas em formato remoto. E coube aos colegiados de cada curso autorizar ou não que os estudantes fizessem esse estágio em formato remoto ou presencial. O curso de pedagogia autorizou que pudesse ser em presencial, por isso que alguns foram realizados em presencial e outros ainda foram no remoto porque foram as condições encontradas, né, pelos estudantes quando encontraram as escolas. Então é isso, a Niceta que já está inscrita, passo a palavra, e outras pessoas que queiram falar mais sobre a sua própria apresentação ou fazer comentários e perguntas, podem se inscrever. Pronto. Eu gostaria de fazer um breve relato, né, sobre o que eu assisti, né, ótimos relatos, né, das apresentações das meninas, né, e dos meninos. E quanto a primeira apresentação, que foi sobre a leitura, né, eu gostaria de informar que no nosso CMEI, eu, enquanto professora, desenvolvi um trabalho experimental, né? Eu vou trazer as famílias para dentro do CMEI. Então, resolvi desenvolver um trabalho de leitura, onde essas crianças levavam todo o material necessário, incluindo, lógico, os livros, né? Os livros que eles escolhiam para levar para casa para ser lidos junto com a família. E tinha toda uma sistemática desses dias que ficavam lá, e o retorno, né? Eles voltavam com a mãe, com o pai, ou com o tio, ou alguém da família, né? Que a gente não pode especificar, chamar os pais, né? A gente chama a família, que a gente não sabe com quem a criança está convivendo, né? Aí eles retornam e passam, vamos supor, um final de semana, 2 dias, com um livro em casa, né? Sendo trabalhado, foi livro aonde? No quarto, na cozinha, o local de escolher também. Então, tinha toda uma sistematização para esse desenrolar em casa. Então, eles voltavam, ela lia esse livro junto com a criança, né, porque a criança da educação infantil é diferente do ensino fundamental, né? Ela tem toda uma sistemática diferenciada, né? Então, a mãe vinha com a criança, ou o pai, ou o tio, e ia ler aquela história para os demais, no estilo rodinha, né? E esse projeto foi muito bem aceito, né? Eu fiz no nível 4, por um semestre, ele foi muito bem aceito, hoje é institucionalizado, né, no CMEI. Nós temos esse projeto já acontecendo durante todo o ano, e é um projeto que somente traz resultados. As famílias se aproximaram mais, se entrosaram muito mais, e ficaram, uma felicidade só, tanto para as crianças como para as famílias.
Então, foi um motivo também de aproximar as crianças, né? A primeira vez que ele foi feito, ele se chamou de leitura viajante, aí foi denominado vários livros, de acordo com o turno, né? As salas, né? Cada um escolheu um nome, mas não perdeu o sentido. E hoje ainda funciona, e é realmente muito bom, eficaz. E quanto o segundo trabalho, a coordenação pedagógica, uma visão holística da escola, né, mostrando o PPP, que foi no MEI, né, que é uma escola laboratório, né, escola exemplar, e a gente só tem a elogiar, né, e a aprender muito, né. Eles lá focam muito tanto o ensino como a qualidade da aprendizagem, né. E eu só achei aqui essa revisão semanal do PPP, né? Eu fiquei assim um pouco intrigada como é que é feita essa revisão semanal, porque o nosso PPP encontra-se ainda para ser atualizado com a BNCC. A gente, desde 2019, que era para ter sido feita, aí aconteceu aquela pandemia, né? Está com a data um pouco atrasada, de 2017. Aí veio a BNCC, a gente está para atualizar, introduzindo a BNCC. E outra coisa também que eu gostaria ainda de frisar nessa apresentação é que a escola, ela, quando desenvolve um bom trabalho coletivo, a gente sabe que pode acontecer a falta de alguém, né? Mas esse trabalho coletivo, ele precisa ser desenvolvido de forma que aquela ausência não impeça a escola de funcionar, de mudar a rotina, né? Que isso seja... não deixe, vamos dizer, a peteca cair, porque faltou um professor, tudo bem. A sala não vai funcionar, ou se tiver alguém substituto, vai funcionar sim, certo? Se tem aquela sistemática já organizada, não vai ser motivo de vamos dizer, de anular um planejamento, né? Irá acontecer de alguma forma. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido, de forma que a escola não se prejudique, porque acontece, né, da gente precisar faltar, né? Acontece de alguém precisar faltar, e a gente precisa se articular para que a escola funcione assim mesmo, e também dentro daquela qualidade já programada, né, para acontecer. Pronto. E quanto à apresentação de Fernando, né, sobre que é o de letras, né, ele mostrou aqui, né, que a gente escreve para o outro e não para si mesmo. Né? Eu costumo sempre dizer, quando eu estou conversando sobre relatórios, né, a gente trabalha muito com relatório na educação infantil, aí eu dei com cuidado, para que a gente está lendo aqui, está achando bom para a gente, mas vamos ver quem está lendo se vai estar legal. A gente tem que escrever para o outro. Essa foi uma observação boa e que me remeteu a isso também. Aí também uma coisa que me chamou a atenção, que assim, foi assim, umas críticas que eu não entendi, acabei sem entender. Antes dessa apresentação não teve uma orientação, não teve uma correção para que esse trabalho fosse apresentado, antes de ser apresentado, ele fosse orientado para que não ocorresse essa falta de coesão ou de coerência. O texto, né? Tá depois de ser todo acompanhado, né, pela professora ou professor, ele seja um produto já trabalhado para ser apresentado, né? Ele tem um tempo para ser apresentado, né? O TCC, ele tem o desenrolar do texto, e tem também, conforme a ABNT, né? A gente tem o desenrolar do texto, tem todas as técnicas, né, que precisam ser observadas, e em seguida tem aquela indicação de que o texto ele terá que ser apresentado dentro de tantos minutos e ter o poder da síntese, que envolve o poder da síntese também. Então, é necessário que haja antes essa preparação para que não ocorra
isso que eu não estou entendendo, essas observações, não foi observado isso, não foi observado aquilo, mas isso não era para ser observado antes da apresentação. É isso que eu fiquei ainda confusa quando Fernando estava apresentando. Quanto à outra apresentação, que é a atuação do gestor da educação infantil, né? Aí eu fiquei confusa, às vezes falava gestor e coordenador, aí porque a gestão e a coordenação pedagógica se fundem em alguns momentos, mas cada um tem também funções, mas que não podem ficar separados, tem que trabalhar em harmonia, né? Os dois. Os projetos, por exemplo, que são criados com as crianças, são de acordo com as necessidades das crianças. Às vezes, um motivo de viu um gato na escola, como houve, eu vou contar um fato que aconteceu lá no CEMEI. Houve uma invasão de gatos na escola. Então, foi uma coisa, sabe? Entrou, não teve quem impedisse. Então, as crianças, foi aquele movimento. Aí, pronto. Foi criado um projeto sobre gatos. E foi muito interessante, né? Foi muito bonito esse desenrolado, esse projeto. Então, foi outro motivo também, uma formiguinha, enquanto eles estão no parque, se observa uma formiguinha carregando uma folha, e começa a curiosidade, aí daí já é outro motivo para se criar um projeto, né, para se desenvolver, para despertar, né, para articular, né, para intermediar, né, e fazer com que as crianças protagonizem esse aprendizado, né, também. Aproveito para isso. E sobre a importância da parceria entre escola e família, eu vejo assim a escola muito responsável nesse sentido, de ter mais responsabilidade nesse sentido do que as famílias, porque são detentoras, né, do conhecimento, né, do conhecimento técnico. Então, a família a escola é quem é detentora do conhecimento. Então, elas é quem tem que desenvolver essa aproximação com as famílias, e não o contrário. As famílias não têm que estar procurando a escola tem que provocar isso. Por quê? Porque é muito importante. A gente tem o centro das atenções, que o centro da nossa atenção é a criança, mas o que envolve a criança tem muitas coisas que envolvem a criança, e uma das mais importantes é a família. Então, a família, sendo parceira da escola, ela tem esse poder de estar junto com a escola, desenvolvendo um trabalho muito mais eficiente e eficaz, se houver essa comunicação diária, né? Precisou da escola, precisou conversar, vamos abrir esse diálogo, vamos conversar, vamos trocar ideias. Às vezes, numa apresentação online, né, numa sala de aula, eu gosto muito de estar vendo, eu até sugeri para a Felipe, quando estava comigo, eu disse, Felipe, a gente vai desenvolver um trabalho assim, você vai ficar nas salas, vai ficar só como observador, caladinho ali, você não existe, vamos conversar bem direito com a professora, a gente não vai existir, tá? Você vai para uma sala, eu vou para outra, e a gente vai observar o planejamento, vai receber esse planejamento, vai observar, eu sei que é uma coisa muito, você vai se sentir um intruso, né? E a pessoa vai se sentir invadida, como eu me senti invadida por você também, porque tive que estar mostrando o meu trabalho para você, é normal, é natural, mas isso é tão bom depois que a gente vence essas barreiras, né? Isso é tolice, né? A gente tem que ser transparente, a gente tem, porque senão a gente não vence as dificuldades que a gente supõe existir, que às vezes nem existe, mas a gente cria, a nossa mente é muito, é uma loucura, né? Então, a gente fez assim, fomos para as salas, observar a prática, em seguida, tivemos o nosso momento de diálogo, o que você observou, como foi, como não foi, e foi riquíssimo, foi riquíssimo. E esse é um projeto que eu pretendo desenvolver esse ano, né? A pandemia atrapalhou muito, e ter essas presenças pontuais nas salas, porque a coordenação, falar de um ambiente, eu não chamo nem de sala, né? Porque a educação infantil,
elas têm ambientes, né? E não sala de aula, né? São ambientes de educação. A gente não está... você pode estar na grama, pode estar no parque. Ali é um ambiente para você criar um campo de experiência, né? E não necessariamente tem que ser numa sala de aula. Na educação infantil não funciona muito assim, mas no ensino fundamental, né? E eu penso também que deve existir esses ambientes de aprendizagens também diferenciados, que é bastante enriquecedor. Primeiro você sai para ambientes diferentes, já muda tudo, né? Já abre um leque na sua mente e na mente das crianças. Aí é isso, a gente quando pensa na criança como foco, a gente a gente tem que entender que ela é nosso foco, mas o que está rodeando essa criança, né, que está ao redor dessa criança, também precisa ser muito bem cuidado, para que ela seja beneficiada. É a questão mesmo de pele, né? Muito obrigada, Aniceta, pelos seus comentários que trazem tanto conhecimento, né, para a gente e enriquecem muito essa experiência, o conhecimento de quem está na escola, né, importantíssimo aí para a formação das nossas alunas e alunos. Eu quero dizer para vocês o seguinte, Estela, peraí que eu vou ler o nome completo, bem direitinho. Maria Estela Galvão Santos, que vai apresentar o trabalho Plano de Aula para o Ensino de Espanhol segundo as Teorias Cognitivas, um estudo de caso, e que é estudante do curso de Letras Língua Espanhola, conseguiu entrar agora, e então a gente vou passar a palavra para ela apresentar o trabalho dela, 10 minutinhos, tá, Estela? E depois a gente volta, ver se Fernando e Sabrina e Onara podem responder as perguntas que a Aniceta fez, as questões que ela colocou aí. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não preparei slides, o tempo é curto, mas eu pensei em abrir o artigo, né, que é um artigo que já está prestes a ser publicado, tanto em português como em espanhol, por 2 revistas. Então, eu creio que 10 minutos dá, pelo menos, para repassar o principal, né? Você me avisa, por favor, Marisa? Pode deixar, aviso 2 minutos antes. Obrigada. Bom, eu vou adiantando aqui para se trata esse trabalho ele foi desenvolvido no estágio 2 do curso, né, da licenciatura de Letras, Língua Espanhola e Literaturas. Se tratou, na verdade, eu chamo de um estudo de caso, inclusive interdisciplinar, porque ele dialogou com 2 disciplinas, né? Que era Expressão Oral 2, em espanhol, e o próprio estágio 2. Então, no caso, como, por exemplo, a professora de expressão oral, ela trabalha diretamente com linguística, né, aplicado ao ensino de língua estrangeira. Só um minuto, eu acho que está vendo algum... Eu acho que eu vou simplesmente falar, tá, Marisa? Acho que vai mais tranquilo. Certo, melhor. Porque, como eu estou em fim de semestre, eu tenho várias abas abertas, estou me atrapalhando um pouco, não deu tempo de fechar. Bom, então, o estágio 2 em espanhol, ele pressupõe, quer dizer, imagino que em outros cursos também, mas é um estágio que, para além da observação, nós temos que propor uma intervenção didática.
Então, essa intervenção didática, no meu caso, consistiu em desenvolver, formatar uma aula, né, uma aula de 50 minutos para alunos do 3º ano do ensino médio, numa escola estadual de Natal, que eu já venho acompanhando desde o estágio 1, só como observação, e essa aula ela foi trabalhada em cima de um conto do escritor uruguaio Eduardo Galeano, chamado La Función del Arte Uno, mais conhecido como Lamar. E na verdade, é um conto muito curto, né, que relata o processo, o momento em que um menino é levado por seu pai para conhecer o mar, né? Mas no meio do caminho, o escritor utiliza, né, de umas imagens muito, muito impactantes, assim, de modo que é um descortinar. E na verdade, então, esse conto tem essa duplicidade no interior dele, porque o título remete ao título original. Na verdade, ele está nos dizendo que para ver a arte é preciso desvelar, não é? É preciso abrir o olhar para ver qualquer manifestação artística, inclusive essa que está na natureza, né? E então, nós temos dentro de Letras Espanhol um modelo, né, de uma estrutura em tópicos para se desenvolver a aula. Então, ela consiste em 10 minutos de uma coisa que a gente chama de calentamento, aquecimento, né? Então, nesse momento, por exemplo, neste caso específico, consistia em ler o conto, né, com algum aluno voluntário, depois passar um vídeo do próprio escritor lendo o seu conto, para que eles se familiarizassem com a pronúncia de determinadas palavras. E então, quer dizer, uma primeira reflexão sobre o conteúdo, né, essa duplicidade. É um conto aparentemente muito simples, mas, na verdade, ele propõe quase que questões relacionadas à filosofia da arte, né, e questões de linguagem mesmo. Então, aí, num segundo momento, a gente entra com a parte gramatical, porque nesse conto se trabalha muito com o pretérito perfeito do indicativo, né? Por exemplo, contemplou, animou, viu, só verbos regulares. Então, se trabalhava esse conteúdo gramatical, né, ligado à estrutura, à conjugação, na primeira conjugação, verbos terminados em AR, a desinência. E então, no terceiro momento, que é chamado de atividade controlada, eu propus, né, uma atividade que consistia em que eles montassem uma espécie de glossário de palavras, né, uma nuvem de palavras associadas à temática do conto. Então, para isso, quer dizer, se dá um input que é, por exemplo, foi trazido um vídeo daquele desenho muito popular da Pequena Sereia, né, que tinha todos esses elementos do mar. E então, em duplas, eles, enfim, montavam, né, já tinha, por exemplo, uma estrutura no chat. A gente está falando de uma aula remota, então, no chat, por exemplo, era colocado a primeira sílaba de várias dessas palavras, e eles completavam de maneira a formar esse glossário. E na última atividade, que era a atividade livre, foi proposto que eles respondessem a uma pergunta assim, no lugar de Diego, quer dizer, que experiência han tenido, que não, uma coisa assim fantástica, fabulosa, ou seja, fazendo esse diálogo com o personagem. Eu trabalhei nesse material. Bom, então, essa proposta de atividade ficou como atividade livre, e aí foi retomada no estágio seguinte, né? Por exemplo, ou melhor, no estágio seguinte, não, foi retomada numa disciplina de final de curso que se chama Linguística Aplicada ao Ensino do Espanhol. Então, isso é um outro trabalho que eu estou trabalhando com a categoria dos frames semânticos, a partir dos textos recebidos pelos alunos. Então, é um trabalho que tem a supervisão do professor Duque, de letras, né, Paulo Henrique Duque, que é um teórico, né, dessa área, é respeitado em todo o país. Assim, do ponto de vista da teoria, né, a gente seguiu os pressupostos da aprendizagem significativa, do David Ausberg,
Trabalhamos também com a linguística cognitiva de Duque e Costa, né, professor Paulo Henrique Duque e Marcos Antônio Costa, aqui da UFRN, e com um teórico holandês que, né, se acercou muito do Brasil, sua teoria também, que é a análise do discurso do Theon Van Dijk. Então, eram basicamente esses 3 esteios teóricos para nossa... para justamente entender, né, a importância de mobilizar esse conteúdo do aluno a partir daquilo que ele já traz, né, nos seus modelos mentais de construção de sentido e significado. E, basicamente, então, o trabalho se desenvolveu assim, né, como uma proposta de um diálogo muito estreito entre uma sala de aula, que utiliza um texto literário como um recurso para se aceder a vários enfoques, para se trabalhar o ensino, né, no caso do idioma espanhol. E a experiência foi muito bem sucedida, os alunos participaram bastante, essa aula foi efetivamente dada e gravada, enfim, o resultado foi muito bom. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, Estela. Parabéns pela apresentação. Estela, como Galeano é um escritor que eu adoro, e esse conto eu já usei muitas vezes em muitas aulas, eu tenho ele aqui e vou colocar na tela. Já que você não usou o tempo todo, e ele, sim, você já disse que é curtíssimo, né? Então eu coloco isso na tela e todo mundo vai poder ver, vai poder ler ali. Sim. Eu posso ler? Claro. Está em português. Certo. Ah, tá. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Cavaloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos, e foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a mirar. É belíssimo, né? É belíssimo. Só mostrar aqui a função da arte, de Eduardo Galeano, e tem uma ilustração aqui embaixo. Sim. Ai, que bom que você já trabalhou. Esse conto realmente traz muitas possibilidades. Exato, dá muita conversa, muitas possibilidades de reflexão sobre o que você explorou, mas também sobre o ato de educar. Isso. Né? Sobre o ato comunicativo e que está relacionado à educação. Né? E sim, Galeano é sempre bem-vindo. E hoje aqui, nesta sala, nós já tivemos música e agora literatura. Muito bom. Bom, a gente tem 15 minutinhos ainda de conversa e a Aniceta tinha feito alguns comentários e umas perguntas que eram para Sabrina e Onara, uma, e outra para o Fernando. Então, se agora vocês quiserem responder, e eu abro também, claro, fica aberto para fazerem comentários. Exatamente, Caroline. O professor, como mediador, ajuda a olhar, a compreender o mundo também. É uma das possíveis diálogos, né, e reflexões a serem feitas, que podem ser feitas a partir desse conto do Eduardo Galeano. Depois, quem quiser, depois de Onara e Fernando, quem quiser falar, perguntar, comentar, fique à vontade. A Aniceta deu uma cortada aqui, um pouquinho no áudio, e aí não deu para escutar muito bem. E Sabrina, quero só justificar aqui, porque ela não está com um áudio bom, porque ela está no hospital com o pai dela. Sim. O pai dela
assim, na UTI, ela teve que entrar no quarto. Aham, Então, tá certo, assim, claro. ela não está com áudio bom, então quem estava era eu, escutando, e acabei, assim, cortando um pouquinho, mas eu anotei aqui o que eu entendi. Eu acho que você perguntou, assim, sobre o PPP, né, como eles atualizam semanalmente. Sobre a Na atualização. verdade, é de acordo com o que vai surgindo. Quando vai surgindo alguma coisa que eles acham interessante, como, por exemplo, a questão da aula remota, eles acharam interessante e pertinente colocar isso no PPP também. Aí eles foram e acrescentaram, mas diariamente ela diz que tem demanda dos professores de pontos importantes que precisam ser acrescentados àquele documento que já está lá. Então, assim, não é um documento que ela disse que é acabado, sempre está em movimento, certo? A outra questão, acho que foi sobre a BNCC, não é isso? Teve alguma questão? Não, foi só o comentário. Não, foi um comentário que na escola estão Foi só querendo... esse mesmo, né? Porque como deu uma cortadinha, eu fui anotando os pontos. Não, tranquilo. É isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. É isso que eu estava compreendendo. Eu estava vendo assim, uma coisa muito refeito todo o PPP quase que diariamente, né? Porque semanalmente. Né? Lá eles fazem realmente, aí, assim, inclusive, ela ia anotando os pontos. Isso, é importante essas anotações, assim como são importantes na educação infantil esses registros sobre as crianças, né? As crianças nos ambientes de aprendizagem, a gente percebe alguma coisa que precisa ser trabalhada em determinada criança, a gente já registra. Esse acompanhamento que também vai servir para tanto essa intervenção, quanto para a criação do relatório trimestral, que lá a gente... Pronto, é exatamente assim que eles fazem. E assim como os professores, eles têm voz, então tudo que eles acham pertinente, eles vão dizendo e vão contribuindo. E ótimo, sempre... excelente. Então, obrigada, Sayonara. Por nada. Agora sou eu, né? Eu acho que o que a professora Aniceta estava perguntando era sobre o acompanhamento anterior, né, isso, do TCC, ou seja, durante o processo, durante o ano todo. Esse tipo de acompanhamento, eu não sei como foi feito, né, porque como estágio eu comecei já no final do ano, novembro, né, e o ano letivo do estado ia até dezembro, eu não pude acompanhar esse processo. Mas eu ouvi algumas falas durante a banca que faziam referência a momentos anteriores em que os professores da banca tiveram contato com o texto antes, né? Como a gente tinha pontuado sobre o tema, ou sobre tal referência teórica que você poderia usar e tal, dava a entender que eles tinham feito um processo anterior de acompanhamento, né? Que eu não sei exatamente como foi também, eles não disseram, eu também não perguntei, mas... algumas coisas assim de nível mesmo da organização do trabalho deles, né, da escola e tal, ajuda a entender como foi esse processo. Por exemplo, o professor de informática da base técnica, ele, durante a avaliação, sem os alunos, ele estava comentando que só ele tinha 8 turmas, né, para acompanhar, só ele, né, eu acho que era com 2 contratos, se eu não me engano, no estado ele tinha 8 turmas para acompanhar, então ele tinha que acompanhar o trabalho de conclusão de todos os alunos, né? Bem dizer. Então, como era tantos alunos para os professores, tanto da base técnica quanto os professores de linguagem acompanhar, o que é que eles fizeram? Dividiram eles em grupos de 3, ou seja, a apresentação não era individual, era em grupos de 3, né? Para o quê? Tanto para facilitar a correção, né, dos professores, porque não ia ter condições de acompanhar tantos alunos e ainda ter que preparar as aulas, né, e corrigir as outras atividades e tudo mais. E aí tem um outro ponto também que causou reflexão sobre isso, né, até para pensar o que a gente mesmo está fazendo na escola, né, os estagiários. Aqui tem muita gente, acho que de estágio 3, não sei se tem muita gente de estágio 1, mas se o estagiário, né, que está entrando na escola, está fazendo o estágio 1, tem uma boa relação com o supervisor ou a supervisora, uma boa relação com a escola, conseguiu construir isso no estágio 1, e pensa em continuar nessa escola,
nos próximos estágios, eu mais ou menos, esse foi mais ou menos o meu caso, né? Eu penso em continuar nessa mesma escola durante os próximos estágios. O estágio 1 pode servir também como uma fase de diagnóstico, né? A gente, presente ali na escola, percebeu o que é que precisa para a nossa atuação, pensar em projetos de atuação para os próximos estágios, e aí sim, né, professora, poder acompanhar o processo de acompanhamento do TCC, da elaboração, né, enfim, durante o restante do ano. A produção textual, enfim, tudo isso. Entendi. Acho que ajuda também a gente pensar De outra como forma. atuar nas escolas, né? E assim, porque existe todo um processo que antecede a apresentação de um TCC, né? Tanto a forma escrita como a apresentação, a oralidade, né? Na hora, né? Aquela sistemática toda. Aí, por isso que eu fiquei assim, eu não sei como foi feito, como é, né? Não é um TCC? Como é? Foi feito como? Aí era essa a minha dúvida, né? Mas vocês, tipo assim, chegaram, né, e fizeram uma observação do que estava vendo, né? E tiraram as conclusões. É isso? Tá bom. Obrigada, viu, pelas explicações. Essa possibilidade de fazer o estágio na mesma escola, né? 2 ou 3 ou 4 estágios na mesma escola, é interessante porque vai assim ampliando, né? E aprofundando também o conhecimento sobre a escola e sobre suas diversas atividades e práticas, né? Então, esse primeiro momento, como um momento de diagnóstico, é importantíssimo. No caso do estágio em coordenação, por exemplo, o diagnóstico e o projeto de intervenção são realizados no mesmo estágio. Então, em 40 horas, é feito esse diagnóstico, pensado um projeto para contribuir com a escola, planejado e executado. Tudo isso, né, nas 40 horas. Então, é bem intenso, assim, bem apertado. Como Verdade. Por isso a presença física é mais benéfica do que a virtual, né? Nesse sentido, claro, porque você claro. está sentindo, está vendo, está olhando, está tirando suas conclusões, está se questionando, que é daí que aparece o conhecimento. A gente só aprende quando pergunta, né? Quando a gente faz a aquisição de um conhecimento e não tem pergunta, então a gente não está aprendendo. É isso. Tomara que você consiga, Fernando, no próximo semestre, estar presencialmente na escola, né? Para poder ter um recorte com seus próprios olhos, isso que a Aniceta está falando, da escola, do seu funcionamento, etc. Estela fez aqui uma pergunta, duas perguntas no chat, que eu queria aproveitar, respondi pelo chat, mas eu queria aproveitar para falar para todo mundo, que é sobre a revista Cadernos de Estágio, né? Ela perguntou se a gente conhece a revista Cadernos de Estágio, conhecemos, pelo menos nas minhas turmas, aqui tem alguns alunos que foram meus alunos e minhas alunas nesse semestre, tiveram oportunidade de conhecer a revista, ler alguns artigos, olhar como é que é a produção que é publicada nessa revista, que é a revista que publica as experiências de estágio dos estudantes de licenciaturas da UFRN, né? E aí quis falar isso porque nesse momento a revista está aberta para receber relatos de estágio para publicação. E eu vou até verificar detalhes para mandar para as alunas e alunos que estiverem interessados em publicar seus trabalhos finais de estágio, né? E, nesse caso, outra coisa que eu queria também falar para todo mundo, que neste evento a comissão organizadora considerou que não era necessário o envio de resumo para apresentação.
pelo pouco tempo que a gente teve para fazer tudo deste evento, né? Especialmente a comissão organizadora, que teve um grande trabalho. Queria saber se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário, porque a gente está já com os últimos minutos. Lembro que eu coloquei aí no chat já mais de uma vez o link para registrar a presença, né? Então, quem ainda não registrou, registre e faça suas últimas considerações para a gente se despedir dessa tarde com arte. Marisa, eu tinha uma questão. Pode falar. Eu fiz ou seja, o meu período de estágio foi todo durante a pandemia. Eu estou terminando agora o estágio 4. Estou terminando o curso. Sim. E todo remoto. Então, a minha pergunta para vocês até baseado no que você comentou com o Fernando, espero que você possa ser, né, enfim, fazer os próximos presencialmente. Vocês consideram que há uma perda assim, substancial das possibilidades de aprendizado e tal, nesse formato remoto? Estela e todo mundo. Quando a gente voltou às atividades acadêmicas, né, em 2020, no segundo semestre de 2020, a gente fez uma grande discussão. Acho que todos aqui devem saber que existe um grupo de trabalho de estágio formado por todos os docentes de estágio do Centro de Educação. Então, este grupo teve um trabalho assim intenso de discussão com as escolas e com a participação também de estagiários, estudantes, né, de várias licenciaturas e internamente, né, entre nós, com a universidade, a pró-reitoria de graduação, enfim, para pensar como a gente ia desenvolver o estágio nessas condições de trabalho remoto. Então, a gente, assim, a conclusão de todo esse debate feito, né, todo esse diálogo feito com vários sujeitos, a conclusão que a gente teve foi: a gente sabe que vai ter um prejuízo, como a gente sabe que vai ter, está tendo, tivemos e continuamos tendo muitos prejuízos por conta da pandemia. Mas a gente considera que seria um prejuízo ainda maior que a gente dissesse, não, é impossível fazer o estágio em formato remoto. Você, por exemplo, não estaria se formando agora, né? Mas essa preocupação... E ontem a gente falou na sala de ontem também um pouco sobre isso, até a Socorro, que está com a câmera ligada, também levantou essa questão, né, do estágio em formato remoto, como foi complicado, difícil, limitador. Então, a gente tem plena consciência dessa limitação e do prejuízo. E porque o estágio em si, mesmo sendo feito presencialmente, ele já é um recorte, né? Como o Fernando falou aí, eu só fiz o estágio no mês de novembro e dezembro, então eu só pude, sobre a apresentação dos TCCs, eu só pude ver essa parte, não acompanhei todo o processo. Então, sempre é um recorte. E sendo feito remotamente, é um recorte ainda maior, que limita mais, porque vocês não estão presentes para ver com os próprios olhos e viver com os próprios sentir todos os sentidos, né? O contexto da escola e as relações que ali se dão, as atividades, as relações com as pessoas, com os sujeitos, e ficam sabendo de todo esse universo complexo que é a escola a partir do olhar de uma pessoa ou de um pequeno grupo que é o que está interagindo remotamente, né? Então, com tudo isso, sabendo de tudo isso,
a gente considerou que prejuízo maior seria não ter. Mas, com essa preocupação, hoje mesmo de manhã falamos sobre isso, sempre com essa preocupação presente, e a gente chegou à conclusão que a gente deveria pensar em algumas formas, em algumas atividades que a gente pudesse, depois que voltasse ao presencial, abrir a participação de estudantes como você, Estela, que estão terminando o curso, e muitos outros, né, que estão terminando o curso de licenciatura sem ter efetivamente pisado no chão da escola presencialmente, né, como professora, como estagiária. Então, a gente, depois que passar esse momento que a gente está vivendo, que é final de semestre e planejando o semestre seguinte, que já tem a perspectiva de voltar presencialmente, isso está nos trazendo vários desafios, a gente tem já na nossa pauta pensar, planejar e promover algumas atividades em que vocês, estudantes formados pela UFRN nesse período, vão ser convidados a participar. Muitos já serão, talvez, professores, né? E aí alimentam também esse nosso diálogo e aproximação com as escolas. Mas é isso. Por enquanto, é isso. Aliás, quero aproveitar para divulgar para vocês que amanhã de manhã teremos uma Assembleia Geral no Centro de Educação que vai discutir essa volta ao presencial. Então, quem é da pedagogia já deve ter recebido a divulgação pelo centro acadêmico, mas quem não é da pedagogia também já deve ter sabido de alguma maneira, pelas coordenações de curso, não sei, e estão todos convidados a participar. Certo? E é muito importante que vocês participem, porque tem muitas questões a serem ainda definidas, né, especificadas para essa nossa transição entre o remoto e o presencial. Bom, já passamos das 16 horas, quero agradecer muitíssimo a participação de todo mundo que está aqui, as pessoas que apresentaram, a Aniceta, pela nossa dobradinha aqui, e a todos que participaram, ouviram, participaram de alguma forma, né, dessa troca de experiências que é sempre fundamental para a formação docente e para ampliação da nossa visão sobre a escola e, especificamente neste caso, sobre as experiências de estágio, né? Então, oi. Nós temos até quanto tempo para publicação, né? Porque uma coisa é a atividade nossa, que nós vamos inserir, outra coisa é a publicação. Se quiser publicar, né? Isso. Vocês, como estudantes, alunas da disciplina estágio, têm um trabalho final do estágio para apresentar. Depois, se houver interesse de publicação desse trabalho de estágio, desse trabalho final de estágio, aí a gente pode combinar as formas de revisão, adaptação para as exigências da revista Cadernos de Estágio, por exemplo, que está aberta nesse momento, né? E está aberta sempre para a publicação das experiências de estágio mesmo. Tá? Aí a gente conversa.
Então, pessoal, uma boa tarde para vocês, bom final de semana, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, Tchau, doutora Marisa. gente. Boa tarde. Tchau. Ô, Um Marisa, abraço. por Boa favor. tarde. Oi, Fábio. Eu queria saber como é o nome daquele texto que você pediu para a escola ler. Aqueles, de qual foi o autor? Eduardo Galeano, ela está colocando aí Tá, porque eu tinha pedido para ela, eu pensei que ela já ia... no chat Ok. o autor, e o nome do texto é A Função da Arte 1. A Função da Arte 1. Isso, Eduardo ela colocou Galeano. aí o nome original, né, em espanhol, Sim, em castelhano. espanhol.